Salve galera, tranquilo? Hoje vamos contar uma história que começa com uma explosão de uma nave espacial que é atracada em um planeta. Esse é a antiga Terra. As partes chocou a vida selvagem da área, e a nave acabou pousando no meio de um lago, com duas figuras humanoides em trajetos espaciais avançados emergindo do impacto. Um deles ajudou seu companheiro a sair da água e, após desmaiar, lembrou-se de tudo o que havia acontecido. Ao acordar, a astronauta descobriu que seu companheiro havia morrido devido a ferimentos graves no peito. Ao longe, ele ouve o grito de um robô, um computador que está preso no lago. O homem resgatou a máquina e pede em uma língua desconhecida informações sobre o planeta em que escavaram. Ele também falou sobre a localização de outros navios, mas o computador disse que não havia registro de nenhuma embarcação próxima. Depois de se decepcionar, o homem se preparou para que o computador fosse baixo e lhe transmitisse uma série de dados sobre o planeta. Sua civilização, espécies, línguas e culturas são difíceis e dolorosas de serem absorvidas pelos humanos. Depois, ele parece ganhar novos poderes e praticar sua pontaria com as armas destrutivas que sobreviveram às partes. Noite. Ele construiu um túmulo para seus colegas falecidos. A nova missão do estranho é sobreviver na área desconhecida da vasta floresta, usando apenas suas armas. Durante sua busca, ele descobriu uma carcaça de baleia ao lado de uma vila destruída e abandonada, com sinais de um ataque não humano. O estranho, percebendo que estava sendo assistido, fugiu, mas foi interceptado por um cavaleiro, que o deixou inconsciente e, enquanto ele estava inconsciente, jogou suas armas no rio. Os estranhos foram levados como reféns para a vila próxima de Vic, que consistia em um salão cercado por um muro de madeira. A jovem freira se envolve em uma luta de espadas com seu pai, o rei impetuoso. Freya disse ao pai que não se casaria com seu pretendente, um pretendente ao trono do rei. A batalha terminou quando o pai de Freya cortou seu ombro, então ele decidiu curá-la. Ufa, ele aparece, mas sua atitude pedante faz com que Freya não goste dele e vá embora. Rogar e Ulf falam sobre como as aldeias próximas foram destruídas, e Ulf diz a ele que eles conseguiram capturar um homem durante a inspeção, mas aparentemente ele não pertence a nenhuma aldeia conhecida e eles são reféns. A astronauta desfila diante dos bêbados, que o encaram espantados e riem de sua fantasia. Vu levou o homem para uma cabana para interrogá-lo. Ele disse ao estranho qual era seu nome, e o estranho disse que seu nome era Kainan. Caim mentiu para eles e disse que era de uma ilha no norte e que estava lá caçando dragões, mas as pessoas não acreditaram nele e pensaram que ele era quem atacava as aldeias próximas. Caim tenta escapar, mas Vi é forte demais para ele. Depois de ser preso, Kenan tenta escapar com uma barra de ferro em chamas, mas antes que ele possa parar, alguém aparece para ajudá-lo. Conforme solicitado por Ulf, ele implorou que Ulf perguntasse sobre a situação do estranho ao anoitecer, mas Ulf disse que se recusava a cooperar. Roga diz que ele deve encontrar Gunnar, o líder da vila destruída, e explica que eles não foram os que o atacaram. Ulf hesita sobre isso porque guarda rancor de Gunnar por ele ter matado seu pai, o antigo rei da vila, mas Roga explica que isso aconteceu porque seu pai foi imprudente e ele não quer que ele sofra o mesmo destino. De volta com Faith e Kenna, ela pergunta se ele foi quem atacou a vila, mas ele negou. Antes de continuar, Karn se liberta e ataca Freya e seus guardas, derrotando-os. Kain tentou escapar no meio da noite, e seu plano teria dado certo se nenhum alarme tivesse sido dado. Quando os vikings começam a suar e anunciam o ataque inimigo, todos os vikings correm para o campo de batalha. Eles pensaram que Gunnar estava ali para se vingar, mas ficaram surpresos ao não encontrar ninguém lá fora. Então eles perceberam que o inimigo já estava na aldeia, e o inimigo não identificado começou a matar e queimar. Uma criatura com tentáculos escondida no estábulo de Kainan começa a perseguir a fera, mas seus guardas também começam a persegui-la. O guarda é então morto por um monstruoso misterioso e levado para a beira de um muro de madeira. Kainan chama a criatura de colina, o verdadeiro dragão que ele estava procurando antes de caçá-lo. Wine encontrou Kenan, mas o amarrou a uma rocha. Kenan lembrou que as flechas de Morial estavam atacando seu mundo e lamentaram a perda de seu povo. No dia seguinte, um menino pobre da aldeia deu um pouco de pão a Kainan, que aceitou com desconfiança. Os moradores queriam descobrir quem foi o responsável pelo roubo da noite passada. Eles trouxeram Kainan até Regal para perguntar sobre o dragão que ele estava caçando. Caim explicou a eles que o chamado Moloch também havia atacado seu povo e que ele usou luz para atrair criaturas e depois que o matou. Ele admitiu que havia trazido um muro para a aldeia, mas foi executado antes de pouco dele cair. Roga intercede por ele, alegando que não acredita realmente em sua história, mas não entende que eles estão atrás de muro, então pede que Roga vá com eles. Os vikings deram um cavalo, e o guarda-freio lhe deu a energia necessária para o último ataque.
Só então eles deixariam a aldeia e iriam em busca da fera. Um ferreiro chamado Borro apareceu mais hidromel de Cainã a Cainã. Rotogal cospe e começa a falar com Cainã. Ele disse ao rei que não parasse na vila de Muro, sofreria o mesmo destino de sua família. Se anuncia que há vários corpos na área e propõe uma expedição, mas Cainã acha esse plano inviável e prefere ficar juntos. No entanto, Rogar prefere viajar em pares. Durante a investigação, a cabeça decepada do cavalo caiu de uma altura e atingiu Hotbo. Outra dupla de homens descobre o corpo carbonizado do lado de fora da caverna e logo se depara com algo perigoso. Depois de ouvir os gritos aterrorizados dos homens na caverna, todos se reuniram e resgataram um urso. Eles encontraram uma briga com o urso, um animal que se mostrou muito tenaz e feroz durante a luta. No final, eles ganharam suas espadas para dar o golpe final no urso. Rezar. Decidi poupar a vida de Cainã. Depois de derrotar o urso, ele ganhou sua liberdade. A aldeia realizou uma festa para comemorar a vitória sobre o urso. Durante as celebrações, Cainã apareceu novamente, desta vez vestido com as roupas do povo. Para sua surpresa, todos o recebidos calorosamente e ele foi comer com uma oração. Durante o jantar, o garoto que deu o pão a Cainã aparece, e Cainã decide retribuir o favor emprestando-lhe uma espada poderosa que mata o urso, com a condição de que ele diga seu nome. O menino simplesmente respondeu. Eric Rogar explica a Cainã que os pais de Eric faleceram e estão cuidando dele. Decidi começar um jogo chamado Escudo e desafiar Kennen. Várias pessoas formam um percurso quadrado usando apenas escudos, e os competidores devem subir nos escudos e então rastejar para frente. Depois de uma série de giros, Kenan caiu sobre o touro, mas em vez de rir dele, o Fifreire o ajudou a se levantar, confiando ainda mais nele agora. O povo deu boas-vindas ao seu novo membro. Depois de sair do salão, Kaia encontra Freya, que agradece Kaia por ajudar seu pai nesta expedição. Khan explica a Freira que não foi o urso que matou seu povo, mas o Mouro, que pode retornar a qualquer momento. De repente, o bando de vikings de Gunnar ataca e invade uma vila. Houve uma luta de espadas entre os dois grupos, e Cainã e Freya lutaram e mataram alguns dos inimigos. Todos os homens que o protegeram foram confrontados por Gunnar, que os atacaram e derrubaram o rei no chão. Antes de matá-lo, Kaan aparece e salva Rogar, mas assim que Gunnar se recupera e ataca seus homens, eles o nocauteiam e os levam embora aleguem que foram derrotados e que é hora de recuar. Gunnar e seu grupo embora vão, mas Gunnar amaldiçoa Rogar, acusando-o de ser o assassino de sua família e de seu povo. A vila tenta se recuperar após o ataque e explica a Cainã quem é Gunnar. Há muitos anos, o pai de Ulf queria reunir todas as aldeias para planejar um ataque aos francos. Mas Gunnar não sentiu que fosse uma traição. Então ambas as aldeias tinham motivos para se odiarem. O grupo de Gunnar planeja então lançar um ataque contra Ulf e seu povo, e um deles se separa do grupo para ir fazer xixi, apenas para ser atacado pelo muro atrás do lago onde ele estava escondido. Os soldados de Gunnar começaram a cair um por um, pensando que era um ataque surpresa de Rite. Gunnar ficou sozinho diante da fera e decidiu atacar sem medo. Alguns homens de Gunnar apareceram na aldeia, gritando para se renderem e querendo entrar para evitar perder suas vidas. Entretanto, Ulf pensa que é uma armadilha, então ele prepara sua flecha e atira entre os dois homens. Gunnar sobrevive e emerge da montanha. N peça ajuda agora. O incêndio de Irus matou várias pessoas além de Gunnar. Cainã pediu que parassem de atirar e então abrisse o portão da vila para deixar o inimigo entrar. Justo. Quando Ulf está prestes a atacar Gunnar, todos veem um fluxo de luz azul capturar um homem na floresta e então consumi-lo. Enquanto ele fugia para a floresta, as luzes azuis escuras, revelando uma encosta desolada, e todos agora sabiam da presença da criatura. No salão, ocorre um atrito entre Ulf e Gunnar, com este último alegando que bater em Morro é como bater em uma parede de pedra, e Cainã diz a eles para lutarem contra Morro. Era impossível fazer isso em campo aberto, então eles tiveram que armar uma armadilha. Ele não acredita no plano e diz que Cainã não é um deles, então eles não deveriam ouvi-lo. Entretanto, Cainã afirmou com raiva que você estava errado. Como o suposto ataque envolvendo um urso e um atirador. Os dois homens prosseguiram lutando, mas o rei os separou, apoiando o plano de Cainã e dizendo que faria o que ele sugeriu. No dia seguinte, eles tentaram armar uma armadilha na entrada da vila, e Cainã pediu materiais inflamáveis por algum motivo. Eles cavaram um buraco de vários metros de profundidade e se esconderam como se houvesse outra cabana dentro. Vários pilares foram cravados no chão e preenchidos com líquido inflamável. Quando tudo estava pronto, o Rogar ofereceu a Caã uma carga na aldeia e o tornou um dos seus. Enquanto isso,
Uma das vítimas da noite passada foi amarrada, cercada por corpos, e por fim, morta por uma parede na cabana de Freya. Ela e Shainan estão comendo uma tigela de ensopado juntas, e Shainan tem algo a dizer. Seu povo. A sociedade Kainan é na verdade uma conquistadora do mundo. Chegando ao território de Morwyn, eles exterminaram sua raça com bombas. Os costumes restantes foram perseguidos para tomar o controle da Terra. Acontece que Kenan faz parte de um grupo de colonos espaciais, e em troca, ele pode eliminar a vida feminina. Ele e sua família receberam um lugar neste planeta para viver. Em algum momento após a conquista, Kainan precisa partir para uma nova missão. Mas lá ele descobriu que um dos Mus havia sobrevivido e estava escondido nas aberturas da nave. Muer, que matou o restante da população kainana, também se culpa pelo erro, mas Freya diz que ele não deveria ser tão duro consigo mesmo. Da mesma forma, ela deu a ele a espada de sua família para lutar melhor, e todos se prepararam para uma armadilha. Agora, com a ajuda de Gunnar, os guerreiros abriram a porta, entraram na saída e esperaram a fera aparecer. Eles não conseguiram ver nada, como se nada tivesse acontecido. Kaan jogou a tocha na floresta, apenas para perceber que o mundo estava diante deles. Aparecer de repente. O padre da aldeia aparece e reza para que a fera vá embora, alegando ser um mensageiro de Lu. Ele é brutalmente morto no local, e Kainan e Uf então saem correndo, passando pelas armadilhas e usando o escudo como plataforma para escapar para o outro lado. Mesmo assim, Ufu caiu no líquido junto com a fera. Piorando a situação, os guerreiros fecharam a porta, deixando os dois lá dentro, e pouco antes do arqueiro disparar uma flecha flamejante, Kaia veio em auxílio de Ufu e este conseguiu salvá-lo pela abertura externa. A explosão foi evitada ao longo do tempo. Justo quando todos ficaram surpresos com a explosão. A nova era do pequeno mundo surge atrás da área onde as mulheres se escondem para a proteção de todos. Freya decide atacar seu pai e ajuda em outra breve batalha com a fera. Deixa-o indefeso. Como se não bastasse, o primeiro mundo emergiu novamente do fogo, mais furioso do que antes. Eles decidem atacar juntos, mas não são páreo para o monstro. Garner decidiu ajudar, mas foi instantaneamente decapitado pelo primeiro macaco, que então fugiu. Eric aparece e conta a Kain que houve uma morte, então eles correm para ajudar Freya. Tragicamente, ela foi encontrada nos braços do corpo de seu pai, que havia sido morto na batalha. No dia seguinte, todos saíram da aldeia. Temendo outro ataque, Eric disse a Kain que queria ficar na vila com ele, mas Kain disse que o lugar não era mais seguro, então ele deveria partir de barco com os outros. Ele garantiu ao menino que eles se encontrariam novamente e se despediriam. Kainan Aka, embora o resultado tenha deixado deprimido e ele sentiu que não era digno de governar. Kain diz a ele que eles devem lutar contra o monstruoso. Juntos, eles recrutaram um pequeno grupo de homens para acessar os poços públicos. Embora a ideia fosse maluca, era a única maneira de encontrar o esconderijo de Mu. Kenan pediu para obter novas armas, e desta vez ele traria materiais mais substanciais. Kainan levou seu barco e Frigg até o lago, onde mergulhou para resgatar algum material. Se ao menos ele pudesse trazer alguma coisa à luz. Kaina é surpreendida por uma mulher no fundo do lago. Quando ele emerge, descobre que o barco em que estava destruído, apenas o V é encontrado, mas nenhum sinal de freios. Usando um pedaço de metal do navio, Bon conseguiu forjar uma nova espada, maior e mais forte do que qualquer outra espada que ele tivesse preparado antes. Kainan desceu ao poço até encontrar uma caverna subterrânea. Ele esperou pelos outros, e então eles começaram a avançar. Horrorizado, me libertei das cordas e me vi no covil de um monstro, cercado por cadáveres. Enquanto ela tentava escapar, um dos animais avistou. Antes de lançar um ataque, o animal se sentirá intruso e abandonará os freios para persegui-los. A equipe de Kenan finalmente chegou a uma caverna que levava ao chão de lava. Logo eles são atacados, mas conseguem encontrar o covil da mulher seguindo os animais, e o grupo ataca e fere os animais menores, mas sofre pesadas baixas, incluindo a morte de Bo. Freya conseguiu se levantar e eles elogiaram. Antes de entrar na Terra das Trevas, Freya sentiu o perigo e o mundo estava em perigo. Ele parecia não conseguir vê-la, e agora que estava diante de tantos homens quanto Freya, apenas o que podia ajudar, fazendo barulho o suficiente para a fera atacar, e Freya mal teve tempo de desviar dos golpes e alcançar sua amiga. Freya teve que passar por um buraco, mas era pequeno demais para ela. Então, sem outras opções, eles deram a Freya uma espada em desespero, matando uma criatura instantaneamente. Eles se reuniram mais longe para uma reunião acalorada, cada um olhando horrorizado para o número de corpos na caverna. Quando ouviram algo se aproximando, eles partiram,
e o último homem morto descobriu o corpo do filho e ficou furioso ao encontro dos guerreiros. Todos chegam ao final da cachoeira na montanha. Na beira do penhasco, eles tentaram escapar para mais longe. As paredes eram muito escorregadias para escalar. Mesmo assim, eles tentam fazer isso, mas Blake cai e é resgatado por Cana. Enquanto isso, o Frere é atacado pelo velho macaco e, no movimento desesperado, consegue ferir o macaco no rosto. Freya permanece estável. Mas o macaco invejoso o corpo de Vufu para Kaina, deixando-o sozinho. Em combate, ele voltou para a caverna com sua espada e conseguiu cortar as garras da fera. Embora as manchas de sangue não tenham mostrado nenhum impacto direto, o cão ainda foi atingido e caiu no chão. Ao se levantar, ele ficou surpreso e, antes que o animal pudesse atacá-lo por trás, ele atacou, dando ao cão a oportunidade perfeita para avançar. Entretanto, a fera o arrastou até a beira do penhasco. Como o monge garantiu a Kaina, ele foi espremido por Muer. Após uma luta, Kainan finalmente sacou a espada e cortou a mão do monstro, fazendo-o cair no vazio. Os dois retornam ao monge moribundo, que pergunta se a fera finalmente morreu. Eles disseram que sim. Uf deu ao cão a medalha que o tornaria rei e se arrependeu de não ter praticado uma boa amizade com ele. Kenan corrige Uf, dizendo que eles eram amigos, e então, quando ele morre, Kenan e Freya sobem o penhasco e avistam Eric e o resto da vila em um barco distância, e os dois se beijam. Mas, apesar disso, Kenan se despede de Freya, dizendo que tem outras coisas para fazer. Ela estava preocupada porque sabia que Shainan talvez nunca mais voltasse. Na verdade, ele retorna aos destroços da nave espacial, revelando que sua esposa esteve em animação suspensa durante a viagem e que sua cápsula se partiu após a destruição, matando-a. Depois de se despedir, Kainan retornou ao computador e fez sinal para que seus companheiros se aproximassem. Enquanto procura, Frey vê Kenan nos arbustos destruindo o computador, desistindo de sua única chance de voltar para casa. Por fim, o monge conta como Uf e Rogar foram enterrados, dando-lhes as mais altas honras vikings em reconhecimento à sua dignidade e que eles não eram estranhos ao povo após sua morte. Ele se torna o novo rei, Freya se torna sua nova esposa, Eric e seu filho adotivo Freya se tornam o novo rei, e a história termina com Kenan sendo um sacrifício enviado pelos deuses, mas quando ele sai, ele decide ficar com eles.